Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, dando sequência às atividades da quarta semana do farmacêutico, gostaria de agradecer o apoio da PUC pela parceria, por destinar todo esse espaço para a gente, para a realização do evento. Agradecer os apoiadores, Associação de Farmacêuticos do Rio Grande do Sul, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Seccional Rio Grande do Sul, Sindicato dos Farmacêuticos, Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, Anfarmag-RS, Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, SBRAF-RS, e ao Conselho Federal de Farmácia. Realizada desde 2012, a Semana do Farmacêutico reflete um compromisso do Conselho em oferecer aos farmacêuticos gaúchos possibilidades de qualificação profissional através de cursos, palestras e mesas redondas, reunindo profissionais de diversas regiões para o debate de temas atuais e relevantes à categoria. O momento permite o diálogo e a importante troca de experiências entre os farmacêuticos. Agradecemos a presença de todos aqui no auditório, principalmente as caravanas do interior. E gostaríamos também de agradecer aos nossos espectadores pela internet, pois neste ano temos um link disponível para transmissão online, que permite um acompanhamento virtual das atividades da semana, oportunizando para quem mora fora ou não conseguiu se inscrever a chance de assistir ao evento. Atualmente somos 12.833 farmacêuticos no Rio Grande do Sul, divididos nas mais diversas áreas de atuação. Percebemos uma concentração de profissionais trabalhando em farmácias e drogarias, que em nosso estado somam mais de 5.000 estabelecimentos. E com esse novo conceito sobre esses locais, que agora se justificam como estabelecimentos de saúde, faz-se imperativo que discutamos o que queremos e como será feita a farmácia brasileira nos próximos anos. Sendo assim, devemos discutir os serviços farmacêuticos, a implantação e o aprimoramento dos mesmos e como eles serão apresentados ao público. Esta é uma das preocupações dessa semana, que passará os próximos dias avaliando a atuação do farmacêutico nos mais diversos campos profissionais, no intuito de oferecer aos participantes a possibilidade de refletir a respeito da nossa profissão. De acordo, então, com a programação, apresentamos agora a palestra de abertura da semana, intitulada Serviços Farmacêuticos em Cenários Internacionais. Para debater os assuntos, eu vou convidar o secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia, Dr. Maurício Nin, para fazer a mediação do debate. E para compor a mesa, eu convido a farmacêutica Patrícia Frasson Corbellini Huber, Ela é formada em 2005 pela URGS, mestre em Ciências Farmacêuticas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da mesma universidade. Tem ampla experiência em atenção farmacêutica, tendo atuado no Canadá por 6 anos como farmacêutica clínica. Realizou cursos de aperfeiçoamento profissional, dos quais incluem farmácia geriátrica e tratamento de pacientes com dependência a opioides. Atualmente, atua no setor de garantia da qualidade de uma empresa de produtos para a saúde. Chamamos também para compor a mesa o farmacêutico Henrique Tomé, que possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado em Medicina Social pela Universidade Autônoma Metropolitana. Que sacanagem. Xochimilco. Xochimilco. E doutorado em Sociologia pela Universidade de Barcelona. Tem experiência tanto em laboratório de análises clínicas como em farmácia. Em docência, trabalhou como professor colaborador do Departamento de Ciências da Saúde da Unijuí, no curso de farmácia, onde lecionou disciplinas em saúde coletiva e políticas de saúde, além de exercer como tutor de alunos e supervisionar estágios de saúde pública. Igualmente, realizou investigação em saúde pública e farmácia com ênfase em atenção e assistência farmacêutica. Na última década, atuou como farmacêutico em farmácia comunitária na Espanha. E não menos importante, nosso brilhante ex-presidente, Diogo Miron, farmacêutico e doutor em ciências farmacêuticas.
atualmente pesquisador do laboratório Cefac-UFC e membro da comissão do Conselho Federal de Farmácia sobre novos cursos e atuações profissionais no âmbito farmacêutico. Então, para dar sequência à mesa, eu passo a palavra para o Maurício Nin. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro dizer que é uma alegria estar partilhando essa mesa pela primeira vez. Sempre foi um sonho particular de estar dividindo uma mesa com o nosso ex-presidente Diogo, né, que é meu grande amigo, apesar de ter entrado na faculdade e logo se vê há muito tempo antes de mim. Também está dividindo a mesa com a Patrícia, que eu conheço há algum tempo, né, foi colega da minha esposa e sei da qualificação de todo o trabalho que tu teve para estar conseguindo trabalhar num outro país. E hoje conheço, né, o colega Henrique, que vem trabalhando não só na Europa, principalmente na Espanha, mas também atuou em alguns outros países da América Latina. E eu gostaria de dizer para vocês que isso é um sonho que a gente sempre teve no Conselho, de estar conseguindo fazer uma mesa, né, pensando numa mesa justamente para nós, que fomos formados aqui no Rio Grande do Sul, que temos uma história particular de formação, que é bastante parecida com a do Brasil, que começa a ser um pouco diferente da América do Sul, que começa a ser ainda mais diferente da América, e que se distancia, às vezes, muito da Europa e de outros continentes. Então, trazer essas pessoas, e vocês podem ter certeza que não foi fácil, né, e com isso eu agradeço muito a participação de vocês. Casualidades, às vezes, fazem com que a gente consiga, né, dar conta e realizar essas atividades. É algo muito especial para o Conselho, e espero que vocês aproveitem. Bem, vou explicar, antes de mais nada, como é que vai funcionar a dinâmica dessa mesa. Os três palestrantes vão apresentar as suas palestras. Eu só tenho a missão aqui de fazer uma contextualização geral, né, sobre alguns dados epidemiológicos, sociológicos, mundiais, que eu peguei para traçar um paralelo que a gente consiga fazer antes eles apresentarem as realidades dos Estados Unidos, Canadá e Espanha, para que a gente tenha uma noção de, afinal de contas, como está o farmacêutico no mundo hoje em dia, né? Então, vou trazer algumas informações dessas. E aí, ao final, a gente vai ter bastante tempo para discutir, para fazer um debate, para que vocês façam perguntas. Então, ao final, vocês vão ter um tempo para fazer uma pergunta no microfone, ou, se preferirem, também escrita. Então, vocês podem preparar algumas perguntinhas, e aí, lá no final, vocês podem decidir se querem né, lê-las, né, fazê-las ao vivo, ou se querem passar para a mesa e a gente encaminha para o palestrante. Ok? Então, para situar um pouquinho do profissional gaúcho, brasileiro, e como é que está ele em relação a outros profissionais farmacêuticos em alguns países chaves, de alguns continentes que têm uma história mais avançada, eu vou tentar responder bem rapidamente algumas perguntas dessas, que são, às vezes, curiosidades que nós temos. Como está a nossa formação em relação ao resto do mundo, perdão? Como está a nossa remuneração? Como estão os nossos estabelecimentos e como está a relação estabelecimentos por farmacêutico em alguns países chave. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção, o nosso currículo vem mudando nos últimos tempos, mudou no último curso no Rio Grande do Sul em 2004 e vai sofrer uma alteração nos próximos anos, e que acabou reduzindo para a maioria dos cursos o número de horas, e hoje a gente tem no Brasil um currículo que contempla o mínimo de 5 anos. E aí, o que isso traz de resultado em termos de formação? É uma grande pergunta. Como estamos nós em relação ao resto do mundo? Há países que estão da América do Sul, que têm uma realidade um pouco parecida com a nossa, né? Países que têm uma realidade um pouco mais distante. Então, para que vocês vejam, o Brasil tem a primeira universidade
num dos principais rankings, que é o QS, tá? Que é um ranking de universidades que leva em consideração vários fatores, muito parecido com a avaliação que vocês veem aqui, feita pelo ENAD, mas não é exatamente com provas, né? Leva em conta a empregabilidade, leva em conta o número de profissionais formados, o número de doutores, a qualidade estrutural, o número de pós-graduações, os artigos publicados, etc., etc. Então, nós temos, obviamente, a maioria dos países, das universidades que estão em primeiro lugar em cursos de farmácia são Estados Unidos e Reino Unido, como a gente imaginaria. E a primeira faculdade que aparece do Brasil é a Universidade de São Paulo, em farmácia, em 46º. Depois nós temos, aqui do Rio Grande do Sul, por volta de 120 alguma coisa, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que isso quer dizer, afinal? Será que não estar entre as 100 principais faculdades, nós não termos uma faculdade no Rio Grande do Sul entre as 100 principais faculdades do mundo, quer dizer que nós temos uma formação aquém? Ou estar entre as 200, por exemplo, vocês imaginariam que seria um ranking favorável? Essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer. A interpretação que eu tenho, conhecendo um pouco da realidade, é que, quando nós vamos e conhecemos outras universidades ao redor do mundo, a gente vê que, estruturalmente, principalmente, nós em média, do que nós temos no Brasil, nós perdemos muito. Em termos de publicação, que é algo que conta muito no ranking, nós também perdemos muito. Mas, em termos de tempo de formação, será que a gente consegue contemplar com 5 anos todo o conhecimento que a gente deveria acumular, que já foram mais, que foi reduzindo e chegou até os 5 anos? Então, se vocês analisarem países como Argentina, Chile, leva um pouco mais, é o tempo médio mínimo que a gente tem em vários países, né? Espanha, que é uma outra referência onde nós temos uma atenção farmacêutica já mais consolidada, Reino Unido, os mesmos 5 anos, onde a gente vê uma diferença grande quando chega nos Estados Unidos, que aí é necessário fazer uma pré-universidade, né, que dura geralmente de 2 a 3 anos, e depois uma faculdade que dura em média de 5 a 6 anos para os cursos de farmácia, odontologia e medicina. São esses 3 cursos, e enfermagem talvez exijam essa qualificação extra. E aí, vamos dar uma olhada, afinal de contas, como é que está o nosso profissional quando se forma. Então, aqui está um paralelo do quanto que os profissionais do Brasil, Chile, Argentina, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos recebem em dólares. Isso vale hoje. Eu comecei, esse dado eu peguei segunda-feira, já tive que adaptar no Brasil, porque já mudou consideravelmente o dólar. Mas a faixa salarial, e eu peguei alguns países-chave, não chega a mudar tanto. Eu imaginava, quando eu fui construir esse gráfico, que eu ia encontrar alguma coisa tipo Espanha, muito mais alta, por exemplo, Reino Unido, muitíssimo mais alto. O profissional farmacêutico nos Estados Unidos é um profissional super valorizado, super conceituado. Praticamente, se tu dizes, né, que é um farmacêutico lá, as pessoas entendem que tu é uma pessoa bem de vida, que tem condições de trocar de carro, um carro top de linha todo ano, pagar a hipoteca tranquilamente, formar os 3 filhos, que é o famoso sonho americano, mandar 3 filhos para o college, etc., etc. Mas aí fica meio desleal, né, a gente comparar com dólar. Se fosse há 1 ano, estava 2,80 e alguma coisa. Agora já está beirando os R$4. E aí eu fiz a seguinte transformação. Para quem conhece um pouco, lida um pouco mais com economia, sabe que essa é uma boa maneira de comparar faixas salariais ou quanto é o custo de vida num país, que é o tal do índice McDonald's. Já ouviram falar sobre ele? A gente basicamente transformar o quanto tu recebe em quantos McDonald's tu consegue comprar. É uma maneira de ver. Bem, por quê? Porque McDonald's é uma commodity, que existe é um produto que é vendido em todo o mundo, tem um preço já estabilizado, né, já tem há muito tempo no país, deixou de ser novidade, então o preço se adequou de acordo com quanto custa viver naquele país, de acordo com quanto é que custa uma cesta básica, por exemplo. Então, quando a gente faz um paralelo, a gente vê que a gente aí não está tão mal.
né? Um farmacêutico no Brasil consegue comprar ao mês 220 McDonald's. É claro que a gente, como é da área da saúde, sabe que isso não é uma boa estratégia de vida, mas se quisesse, a gente conseguiria comprar esses 220 McDonald's. Aonde isso foge muito, por incrível que pareça, quando a gente pega países da América do Sul, e eu testei com alguns outros países, é por algum motivo na Argentina. Mesmo a Argentina estando mal há muito tempo, tem alguma coisa que faz a economia deles, ou o farmacêutico ganhar mais, e até onde eu sei, ele não tem uma remuneração tão importante comparado aos outros países, mas aí ele se destaca. E aí aparece, né, como top de linha, né, um salário altíssimo, aparece Estados Unidos. Então, comparado, a conclusão que eu chego, depois eu analisei alguns outros países, o nosso profissional, em média, no Brasil, não ganha tão mal quanto a gente imagina. O que eleva um pouco o salário do profissional farmacêutico no Brasil? É que nós temos estados, por exemplo, como Tocantins, que o salário base é 4 mil, para quem trabalha em drogarias e farmácias, beira os 4 mil. Né? Acre, se não me engano, é o estado com maior acordo firmado entre o patronal e os profissionais, se não me engano, é Acre, claro, porque a demanda de profissional, né, existem poucos profissionais, e aí tu consegue trabalhar muito melhor com essa lógica do mercado, né? Bem, e aí vem a pergunta que a gente pode situar para o assunto, tema dessa semana do farmacêutico. O remédio é ter um farmacêutico, mas qual é esse farmacêutico que a gente precisa? Eu sinto que hoje nós estamos numa fase de descobrimento. Nós tivemos uma outra formação, a maioria de nós, e agora demos uma guinada para a clínica. O nosso currículo vai acompanhar essa guinada, mas nós estamos ainda descobrindo. Hoje o Rodrigo fez uma pergunta que era a seguinte: prescrição é um serviço ou não é? Parece uma pergunta relativamente fácil, mas todos nós, eu imagino, ficamos na dúvida. Mesmo os que acertaram, ficamos na dúvida. Será que isso é, de fato, um serviço farmacêutico? Ou será que é uma mera ação, como, né, defendeu o colega Rodrigo? Então, nós estamos nessa fase de descobrimento. E aí nós temos, há muito tempo, farmácias onde o profissional, e o Rodrigo falou um pouco desse histórico, onde a farmácia no Brasil era uma botica, onde o profissional era super valorizado. Né? Naquela época, onde existiam essas estantes de madeira, né, com mármore, graus, onde o farmacêutico preparava, né, e recebia os insumos, preparava, fazia a atenção farmacêutica, de alguma maneira, mas fazia. E nós evoluímos, ou involuímos, para um processo onde nós buscamos, como a gente vê à direita, uma requalificação nessa atenção ao paciente, mas também fomos para farmácias onde a lógica é meramente mercadológica, onde os limites legais não são cumpridos e onde a gente, infelizmente, fica obrigado a estar vendo, né, a exposição do estabelecimento que a gente gosta e quer com tanto carinho, né, em algumas matérias de TV, com polícia invadindo, fazendo apreensões, prendendo proprietários, né, prendendo às vezes ou intimando farmacêuticos. Então, a conclusão dessa história toda é que, ao mesmo tempo que nós evoluímos em alguns locais, né, como profissão, como profissional, como estabelecimento, ao mesmo tempo nós conseguimos evoluir. E nós estamos descobrindo, afinal de contas, como é que nós podemos fazer hoje para seguir com essa evolução. E aí, se eu mostrar para vocês essa foto aqui, o que vocês vão dizer? Em que país é essa? Em que país poderia ser essa farmácia? Poderia ser no Brasil? Poderia, né? De fato, é no Brasil. E essa próxima aqui? Poderia ser no Brasil? Deem uma boa olhada, porque vão chegar algumas que vocês talvez digam não. Esta poderia? Sim. Essa aqui é na Argentina. Não que todas as farmácias sejam assim como nem todas as farmácias no Brasil seguem aquele visual que a gente viu. Mas aquela era uma farmácia típica brasileira, né? Dependendo da cidade, ela poderia ser encarada como uma farmácia típica. Brasil? Por que não?
Muita propaganda? Não, mas a propaganda eu não diria que é um fator excludente para ser uma farmácia brasileira. A gente encontra gente sentada. Mas nós encontramos. Vocês já devem ter ido, ou pelo menos ido em farmácias, onde tem bancos para sentar, para os idosos principalmente. Isso é bastante natural. Essa aqui é no Chile. O Chile talvez seja uma referência americana ou sul-americana de atenção em farmácia, atenção farmacêutica. Alguns modelos que vieram lá da Espanha, e eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas isso, pelo menos, eu sei. O país mais parecido com uma atenção do que se faz em alguns países que fazem isso há muito mais tempo, aqui na América do Sul, seria o Chile. E esta aqui? Pode ser no Brasil? Mas... falta o acento, teria errado o acento. Mas poderia, pelo visual, poderia ser no Brasil? Poderia. Isso aqui é na Espanha. Não, nosso colega espanhol talvez diga, não, mas é claro que é na Espanha, porque tem... Tá, mas para nós aqui, quem convive com farmácias típicas brasileiras, isso aqui poderia ser no Brasil. E esta aqui? Não, porque está em inglês. Mas tem outra coisa aqui que nos remete a... Isso aqui não é no Brasil. O que está escrito ali? Prescrições. Prescrições. Então, o visual dessa farmácia, o que ela diz? Tem um certo local onde aqui eu só vou te atender se tu chegares com alguma prescrição. Não importa a legislação, o que diz que é uma prescrição, mas remete a isso para o paciente. Ele só vai conseguir ser atendido naquele local, está sendo orientado por um rapaz eterno, não sei se seria um farmacêutico ou não, mas ele só chegaria ali para fazer um atendimento caso tivesse uma prescrição. Isso aí é no Reino Unido, onde o sistema de saúde quase que dá para dizer que é uma utopia do que a gente gosta, né? A utopia do SUS seria algo parecido com o que eles têm lá. Tem várias falhas, como tem vários sistemas, mas é algo como referência de um sistema de saúde público que funciona muito bem. E esta... Estados Unidos. Prescrição e aconselhamento. Então, a prescrição... Rodrigo ainda está aí? Não é um serviço, aconselhamento é um serviço. Mas é uma ação que gera um serviço, a tal da prescrição. Então, mas ela remete à mesma leitura. Aqui você só receberá um produto dos que estão nesta área, caso você chegue com uma prescrição. E, de fato, nesses países, quem passeou por lá ou viveu por lá, sabe que tu não... nem te animas, né? Nem corres o risco de chegar nesse local sem uma prescrição na mão, porque tu é tratado de uma maneira bastante descortês às vezes, né? Não se tem o entendimento de que nessa área tu pode chegar e pedir para comprar algum produto caso tu não tenhas uma prescrição. Tu pode pedir o tal do aconselhamento, né? Pedir para o aconselhamento com um técnico que esteja trabalhando, com um profissional, mas não um produto que eles vendam ali. E para fechar, pessoal, que isso é algo bastante interessante, a gente, inclusive, alguns dados desses nós publicamos há pouco tempo na nossa revista, no jornal que é enviado para os farmacêuticos. Nós temos cerca de 2.200 cursos no mundo. Destes, 20% são no Brasil. Desses do mundo, 1% são no Rio Grande do Sul. De todos os cursos no mundo, 1%, aproximadamente, é no Rio Grande do Sul. Vejam a importância, e agora a gente está ao lado do 20 de setembro, né? Nos sentimos ainda mais gloriosos, né? Mas chegamos a 1%. O que isso significa? Não significa muita coisa se não souberes quantos farmacêuticos se formam por universidade, certo? Na verdade, nós não formamos muitos farmacêuticos em relação a esse 1%, porque a nossa média de estudantes por curso é bem baixa, comparado a outros países que têm muito menos cursos, né? Alguns países têm faculdades com mais de 1.000 alunos. Eu não sei quando foi a última vez que uma faculdade teve 1.000 alunos em farmácia, aqui no Brasil. Muito menos aqui no Rio Grande do Sul.
E aquele famoso número da OMS, né, para tratar não agora da formação, mas do número de estabelecimentos. Falamos quantos profissionais são formados e agora quantos estabelecimentos farmacêuticos nós temos, drogarias e farmácias. A OMS recomenda um número que é dito um número mágico por alguns, mas que vem de estudo, como tudo deve vir, né? Qualquer informação que a gente segue, algum tipo de orientação, ela deve vir de algum tipo de estudo feito, que se chegou à conclusão que esse número consegue atender de maneira qualificada, sem induzir a nenhum problema, né, aquela população. E ela recomenda uma farmácia a cada 9.000 habitantes. Nós temos no Brasil uma farmácia a cada 2.000 e no Rio Grande do Sul uma farmácia a cada 2,1 mil habitantes. A média é essa, né? Você vai para um estado, pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas não baixa de 1,8 e não passa de 2,5 mil habitantes por farmácia. Então, segundo aquilo recomendado, isso pode até entrar em pauta daqui a pouco, nós estamos num número bem acima. O número de farmácias, né, o número de habitantes por farmácia bem abaixo, quer dizer, um número bem acima. Isso induz a quê? Como é que é a lógica nos outros países? Então, nem todos os países, por mais avançados que o sistema de saúde deles funcione, consegue estar perto dessa linha. Para dar um país como referência, que é um país referência para quase tudo que a gente pode pensar em termos de saúde, segurança, transporte, etc., que é a Alemanha. A Alemanha tem um estabelecimento para cada 4.000, bem abaixo também do número recomendado pela OMS, mas já é o dobro, por exemplo, do que nós temos aqui no Brasil. Então, agora, dito isto, eu vou passar a palavra agora para que os nossos colegas comecem a nos contar uma história de como foi a passagem deles para trabalhar em farmácias em outros países, ou contar um pouquinho da realidade que eles estudaram e observaram nesses outros países, contar um pouco de como eles chegaram lá e como trabalha esse farmacêutico, para que a gente consiga entender, afinal de contas, aonde que a gente quer chegar. Nós somos um país que foi descoberto no final do século XV. O primeiro profissional parecido com farmácia que chega aqui no Brasil é quando vem a família real brasileira, já é século XIX, enquanto nós temos a primeira faculdade de farmácia no mundo no século XV. Então, vejam só, enquanto nós sequer éramos habitados por parte dos nossos ascendentes, já em alguns outros países já existiam algumas faculdades de farmácia, ou medicina e farmácia, química e farmacêutica, etc., etc. Então, nós, de fato, estamos nos descobrindo, de fato, temos um longo caminho para percorrer, e talvez algumas experiências que a gente pode observar em alguns outros países, que eles já passaram, já resolveram, já passaram por problemas, e quem sabe já os resolveram, possam nos ajudar a que a gente construa e consiga dar essa virada positiva na profissão e fazer esses tão sonhados serviços farmacêuticos. Muito obrigado, e passo a palavra agora para o Henrique. Essa é a ordem. Isso, começamos contigo, e aí vamos para a Patrícia. Bem, boa noite a todos. A ideia inicial é contextualizar um pouco o Sistema Nacional de Saúde espanhol, antes de falar especificamente sobre a farmácia em si. Bem, o marco legal, né, que o Sistema Nacional de Saúde atualmente vem da Constituição de 78, que foi após a ditadura de Franco, né, com estabelecer uma nova Constituição. Falando, vocês estão entendendo? Sim? Né? E definiu os princípios básicos, que é financiamento público, a saúde universal e gratuita. Né? Direitos e deveres definidos pelo cidadão e pelos poderes públicos, descentralização política para comunidades autônomas, que é o equivalente ao nosso Estado. Tá? Atenção integral e integração das diferentes estruturas de serviços públicos.
O Sistema Nacional da Espanha, então, é constituído por um conjunto de serviços de saúde, né, do governo central e das comunidades autônomas. A Espanha atualmente tem 17 comunidades. E essa descentralização foi correndo paulatinamente, começou em 81 e acabou em 2001 com Castilha e León, que foi a última comunidade que se descentralizou. Então, o que assume as comunidades? Assumem funções e serviços, incluindo transferência de pessoal e orçamento, para realizar o planejamento de saúde, ações de saúde pública e assistência à saúde. E o Sistema Nacional, que seria federal para nós aqui, mantém a coordenação geral, as relações internacionais e a legislação sobre produtos farmacêuticos. Então, a coesão do sistema é articulada por um conselho interterritorial, né, de ministros de saúde e gerentes de saúde, que são os conselheiros de saúde, que seria o equivalente ao nosso secretário estadual de saúde, né? Se reúnem 4 vezes ao ano e, a partir de consenso, pois decidem as diretrizes para o próximo biênio, triênio, no que seja, né? E a parte disso também tem uma comissão delegada que é como apoia esse conselho interterritorial. O direito à proteção à saúde, então, é estendido aos espanhóis e aos estrangeiros que vivem na Espanha, os membros da Comunidade Europeia e alguns outros estados que não pertencem à comunidade também têm direito se tem algum convênio ou lei específica, que é o caso do Brasil, que supostamente, eu digo supostamente porque, na verdade, não tive a experiência de usar o sistema via Brasil, né? Mas que eu sei que existe um convênio entre o SUS entre o INSS e a Espanha. Os funcionários públicos também têm alguns tipos de regimes especiais de seguro de saúde, que não é o público, né? E esses serviços todos, o acesso a esse serviço é regulado por uma carteira de saúde individual. Então, modelo de atenção. Os serviços públicos são oferecidos por equipes de atenção primária, né, de atividades preventivas, diagnóstico, reabilitação e promoção à saúde. Em 2012, em plena crise, se decidiu um novo decreto para restringir a cobertura de serviços e retiraram da cobertura todos os estrangeiros que não tinham residência legal na Espanha. Tá? Eles agora têm que fazer um seguro público mediante um contrato mensal, que eles têm que pagar como se fosse um seguro como se fosse um seguro privado, mas atendem no serviço público. A parte é que existem também os seguros privados, que chamam mútuas. A atenção especializada, né, que já não tem muito o que dizer, e a assistência farmacêutica. No caso das receitas que são hospitalárias, ou seja, que dentro do hospital você não paga nada. E quando você está atendido por um médico do serviço público e recebe uma receita, então sim há um copagamento. Que antes dessa última reforma, o pensionista, que para nós seria o equivalente a um aposentado, não pagava nada, tinha toda a medicação gratuita. E agora pagam 10%. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse tema, né? Aí tem vários tipos de casos e cada um paga um valor diferente, ou não paga. A parte desses serviços, o sistema atende também próteses, transplantes, tratamento de fertilidade, planejamento familiar, transporte de pacientes, produtos dietéticos, tudo isso entra gratuitamente. Da estrutura, então, do sistema, mais ou menos para a gente ter uma ideia, 47 milhões de habitantes, 17 serviços regionais que correspondem às 17 comunidades, são 3.600 centros de saúde e 10.116 consultórios em total. Tem uma equipe, cada centro tem uma equipe de atenção primária, por médico de família, pediatra, profissionais de enfermagem, enfermeira obstetra, e alguns também têm odontologia, odontólogo. Aunque esse serviço é restrito, depende da comunidade, não tem um serviço gratuito para todos. Tem um período até 14 anos, para crianças e adolescentes até 14 anos parece que é que é público gratuito. E também atendem algo para quando é uma retirada dental, como se diz em português,
pouquinho. Uma extração dental, então sim, pode fazer pelo seguro. Mas tem um certo tempo, é bem moroso. Então, cada equipe é responsável por uma zona básica de saúde que é mais ou menos 1.500 a 2.000 habitantes por médico. E essa zona básica, pois, tem um hospital de referência para emergência, internação e atenção especializada. E para onde os médicos de família vão encaminhar os pacientes a essa avaliação especializada. Mas você não pode, a não ser que seja uma urgência, não pode ir diretamente ao hospital ou a um médico especialista. Você tem que passar pelo teu centro de saúde e o teu centro de saúde que vai derivar para o dermatólogo, para o que seja. Não? A não ser que seja algo de urgência, que então você vai diretamente ao hospital. Tá. Mas não tem como saltar e ir a um dermatólogo público, não. Nem um dermatólogo e nem qualquer outro tipo de especialista. 3 coisas que o serviço regional tem. Você tem um prontuário eletrônico, tem uma prescrição eletrônica e tem uma conexão informática que liga essas 3 coisas. Então, você no centro de saúde, se você fez exames, pois você tem via informática os resultados, não tem que ser em papel. O médico pode ver exames radiológicos também e toda a parte do historial clínico. Tá? A maior parte dessas pessoas que trabalham, dos médicos, são assalariados e pertencem ao serviço de saúde. Né? Então, agora o Centro de Saúde empregam em Espanha 35.000 médicos, desses 29.000 são de médico de família e 6.000 pediatras. E a metade, mais ou menos, são mulheres. E da enfermagem são 29.000, 8 de cada 10 são mulheres também. E a razão de médicos, então, de família, são 1 para cada 10.000 habitantes. 7,6 para cada 10.000. E de enfermeiros são 6,3. Os gastos, já saltaria em relação ao PIB, que é mais fácil de entender, está em 7,7% atualmente, o PIB do PIB espanhol. Então, um pouquinho abaixo da média europeia, que é de 9%. E se calcula que isso é ao redor de 1.000 euros por habitante, ano, gasto e ano. Que eu acho que tem bastante diferença depois falando em relação à média americana, né, de gastos. Bem, desses 16% de atenção primária, 22% de assistência farmacêutica, lê-se aqui praticamente medicamentos, e 52% em serviços hospitalares especializados. E a remuneração desse pessoal corresponde a 43% mais ou menos do gasto público. Bem, sobre os dados, assim, rapidamente, esperança de vida, 82 anos e meio em média, a mulher um pouquinho mais que o homem. Uma taxa de fumantes de 28%, que vem caindo. 40% de consumidores de bebida alcoólica. Obesidade está em aumento, 13%, e infantil 24%, e também está subindo. Poucas enfermidades de doenças transmissíveis, muito baixa. A AIDS tem baixado também, de 95 estão em 18 casos por cada 100.000, agora estão em 4,4. Bem, não é dado bem novo. Mortalidade infantil ao redor de 4 por cada 1.000 nascidos. Primeira causa de morte, pois, doenças cardiovasculares. E a segunda causa, o câncer. E tem ascenso ao Alzheimer como doença crônica também. E um questionário, não, uma pesquisa, obrigado, do Ministério da Saúde diz que 66,9% dos entrevistados estão satisfeitos com o sistema. Só que sempre haverá quem não está satisfeito, por melhor que seja. Problemas, então, assim, gerais atuais com o sistema. O envelhecimento populacional, nós temos que 17%, meio, de população que tem idade superior a 65 anos. E com isso estamos falando de muitas doenças crônicas e polimedicados. Então, o médico de família e o farmacêutico também tem que estar mais inteirado, vamos dizer assim, da parte de interações, o manejo de fármacos com janela terapêutica estreita, por a questão dos eventos adversos, né, que são bastante importantes. E o aumento das prevalências das doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, artrose, pois está
como diz, carregando mais o sistema, né? Ainda tem um problema sério que, como eu falei, que é um prontuário eletrônico e tudo isso, mas esse prontuário está restrito a cada comunidade. Então, agora o grande problema é que quando você sai da sua comunidade, do seu estado, e consulta no outro estado, o outro estado não sabe. Então, isso eles estão já tem um plano, já tem estudos, não sei quando é a implantação, de fazer um prontuário a nível nacional. E outra é a prescrição eletrônica. Nós temos 17 tipos de prescrição eletrônica, só um para cada comunidade, que é outro também que já estão estudando, e devido à crise não conseguiram